Bom dia, estamos retornando com nossas atividades na Comissão Especial de Inquérito que visa apurar possíveis irregularidades na Fundação Hospitalar de Eldorado. Bom dia, vereador Polaco, muito obrigado por estar aqui, vereador Polaco, que é o relator da Comissão Especial de Inquérito, que tem trabalhado e muito nesse recesso nosso, reuniões no Ministério Público, reuniões com advogados, o celular que não para, pessoas perguntando, uns criticando, será que acabou, o que deu? É assim. Bom dia, vereador Nene Anderson, vice-presidente da Comissão Especial de Inquérito, que tem atuado e muito para que essa comissão possa chegar a um bom termo lá no seu final. Bom dia, presidente da Câmara, vereadora Caquinha, muito obrigado por estar, certo? Dando total apoio para esta comissão e, principalmente, fazendo com que a comissão tenha todo o suporte para que possamos chegar ao relatório. O que não é, não é. Eu vou pedir aqui para o vereador Polaco, para o vereador Nene e para a presidente Caquinha, nós estamos no YouTube e nós estamos no Facebook, certo? Aí eu gostaria que, se possível, vocês pegassem o link e jogassem nos grupos enquanto eu vou conduzindo aqui. Dizer à população eldoradense que teve já umas substituições lá na Fundação. Ontem a prefeita esteve aqui na Câmara Municipal, falou um pouco sobre a questão da Fundação Hospitalar, do que ela entende que seja necessário, de trocas de pessoas, enfim, daí por diante. Dizer a vocês que nossa comissão ela começou, de fato, ela começou bem antes, mas a nossa resolução ela é de 3 de dezembro, certo? 3 de novembro, de 3 de novembro. Então, 3 de dezembro, 3 de janeiro, 3 de fevereiro, 3 de março. Já estamos com 4 meses, e se for necessário, vamos a 6, vamos a 7, mas é importante que não se fique dúvida depois que a comissão termine. Dizer a vocês que já houve também outras comissões especiais de inquérito aqui nesta Câmara Municipal, que os relatórios finais, se houve, se não houve, fica de cada um aqui questionar o vereador que participou naquela época. Ontem o vereador Nene até me pontuava sobre a situação de uma comissão especial de inquérito, né, vereador Nene? Nós conversamos, olha, a nossa não pode terminar assim, certo? Comentamos também sobre a questão da transparência, né, vereador Nene? De estar aqui, né, vereador Polaco, na frente, para que a população saiba, afinal de contas, nós somos pagos pelo povo. Como é que vai funcionar no dia de hoje? Eu passo um documento para um dos colegas vereadores aqui, ele faz a leitura do documento, e aí se eu quiser comentar, o vereador Polaco quiser comentar, ou o vereador Nene quiser comentar, certo? Fica até um de nós. O primeiro documento que nós temos é a certidão de visita técnica e relatório de atividades. Essa certidão aqui, ela se refere ao primeiro momento da prestação de serviço de uma empresa que a Prefeitura de Eldorado pediu, contratou, coisa parecida, para que se fizesse
uma auditoria / levantamento na Fundação Municipal de Saúde. Vou passar aqui, se o vereador Polaco concordar, para o vereador Nene. Só um instantinho, vereador Nene, vamos passar a palavra aqui para a presidente Daiane Lacerda, da Caquinha, ela que tem sido muito importante aqui na comissão especial, falando por aí CPI, presidente. Certo? Se alguém falar, o tenente falou CPI, eu falei mesmo, eu estava errado, tá bem? Bom dia, presidente. Bom dia, presidente tenente, vereador Polaco, relator da CI, vereador Nene. Somente, né, para estar prestando esclarecimento à população, mesmo estando de recesso, essa comissão não parou, essa Casa de Leis, né, enquanto o meu nome na presidência aqui da Câmara, nós demos todo o suporte para a comissão, contratamos uma empresa jurídica especializada para estar ajudando a escutar as oitivas que já foram passadas aqui, as que virão, né, provavelmente semana que vem. Mandamos folha sulfite para a Fundação de Saúde para estar encaminhando os documentos, foram quase 10 mil páginas, né, que a comissão está analisando aí, só deixar claro à população, né, não ficamos inertes, essa CI, quando veio o pedido de requerimento, foi uma das coisas que eu pedi para ser finalizada, né, como foi dito pelo presidente da comissão, o vereador tenente, no mandato passado teve uma CI, eu não participei, né, da comissão, e ela tem um prazo de 60 dias, e não foi pedido prazo posterior, né, para estar alongando mais ela, para ser investigado, para ser ouvido quem deveria ter sido ouvido, e ela, com esse prazo de 60 dias, ela é automaticamente extinta, né, e os vereadores que eram presidente e relator não estão mais nesse mandato, nada contra ninguém, né, mas só explicando, né, que essa comissão desse mandato está participando, está escutando, estão trabalhando, né, e parabenizar aí os 3 colegas vereadores, né, e vamos estar indo levando a fundo, e quem deve, né, vai responder aí, e é isso aí. Obrigada, presidente, vereador Polaco, relator, e vice-presidente Nene, parabéns pelo trabalho aí que estão desenvolvendo para ajudar e melhorar, principalmente a nossa saúde aqui em Eldorado. Obrigado. Obrigado, presidente. Uma honra contar com a senhora aqui, junto com a gente aqui nesse momento da comissão. E durante as leituras, durante as conversas aqui, a senhora pode ficar à vontade para poder participar. Por favor, vereador Nene Anderson. Bom dia, colegas vereadores, funcionários desta casa, público que nos acompanha aí através das redes sociais. Certidão de visita técnica, relatório e relatório de atividades 0... E relatório de atividades 01 de 2025. Contrato administrativo 101 de 2025. Local, município de Eldorado, Secretaria Municipal de Saúde. Secretária Lidiane Priori. Técnicos, Ana Paula de Souza Araújo, Jardel Remonato, Cleide Antônia Dias Portilho, Marcela Martins Mendonça, Paula Cristina de Oliveira, referente ao período de 15/10 de 2025 a 14/11 de 2025. A empresa Camis Assessoria, Centro de Atividades de Saúde e Apoio à Educação, inscrita no CNPJ 31 449 169 1000 ao contrário 57, compareceu à sede deste município através dos responsáveis técnicos relacionados para procedimento de visita técnica in loco, referente à execução das atribuições contratadas no termos do contrato em epígrafe, pelo qual desenvolveu as seguintes atividades. Dias 3, 4 e 5 de novembro de 2025. Visita técnica presencial no município de Eldorado nas datas de 3, 4 e 5 de novembro de 2025, onde, de forma resumida e sintética, foi realizado um levantamento prioritário, podendo ser encontradas no decurso do tempo e no aprofundamento das informações mais inconsistência, sendo necessário alternativas diversas de resolução.
apresentamos abaixo as ações iniciais desenvolvidas. Atendimento ao Sr. Carlos, faturamento. Realizamos visita presencial à Fundação Hospitalar de Eldorado, ocasião em que foram verificadas inconsistências relevantes relacionadas ao processo de faturamento e conformidade documental. No setor de faturamento, foi identificado como sem rotina institucionalizada, operando de forma desorganizada e sem controle documental adequado. Os laudos de internação hospitalar, as AIHs, chegam de forma irregular, muitas vezes sem assinatura e carimbo dos profissionais, comprometendo a validade e rastreabilidade dos registros. Durante a auditoria, contabilizou-se 274 laudos de AIHs pendentes. A análise dos sistemas oficiais do CIA-SUS demonstrou a ausência de série histórica de produção assistencial, impossibilitando o acompanhamento da produtividade e da eficiência institucional. A falta desse histórico compromete o planejamento estratégico e controle financeiro e o cumprimento dos parâmetros da Lei Complementar 141 de 2012, podendo acarretar perdas de repasses federais e estaduais, glosas de procedimentos e prejuízos à transparência pública. A ausência de rotina institucionalizada contraria princípios de organização e gestão previstos no RDC 63 de 2011, que estabelece que os serviços de saúde devem possuir processos definidos, padronizados e devidamente registrados, garantindo rastreabilidade e continuidade assistencial. Destaca-se também que a falta de fluxo compromete a responsabilidade sanitária quanto ao registro fidedigno das informações assistenciais, conforme práticas exigidas pelo Sistema Oficiais de Informações do SUS. Ficou pactuado com a equipe local que seria necessário a instituição imediata de fluxo de faturamento, com definição de responsáveis, prazos e rotinas, de modo a evitar prejuízos ao erário e garantir regularidade nos envios ao CIA, SUS e demais bases. Esse então foi... posso ir comentando, presidente? Então esse foi a visita técnica e o atendimento ao servidor lá da Fundação Carlos, que por muitas vezes foi citado aqui, né, a falta do lançamento das AIHs, que tanto médicos, enfermeiros, algumas das vezes deixava de fazer o seu trabalho, os carimbos, preencher as AIHs, para que ele pudesse lançar, para que a gente pudesse chegar no governo do estado, chegar no secretário de saúde e pedir mais recursos para o município. Então, só nessa visita, no período de 3, 4 e 5 de novembro, foram detectados 274 laudos incompletos das AIHs. Atendimento para a senhora Bruna, diretora administrativa, e senhora Natiele, RT de enfermagem. Realizamos visita presencial à Fundação Hospitalar de Eldorado com foco na avaliação das condições sanitárias e de armazenamento de materiais e medicamentos. Durante a inspeção dos pontos críticos assistenciais, foi identificada a presença de medicamentos segregados e destinados corretamente, sendo proibida sua permanência em áreas assistenciais. A RT de enfermagem foi orientada quanto à responsabilidade técnica pela gestão de materiais e medicamentos, reforçando-se a necessidade de revisão diária dos prazos de validade, controle rigoroso do carrinho de emergência e manutenção das listas de checagem. A permanência de insumos vencidos caracteriza falha na governança assistencial e descumprimento dos princípios de segurança previstos na Portaria 529 de 2013, Programa Nacional de Segurança do Paciente, que determina práticas seguras para a prevenção de eventos adversos. Foi reforçada a necessidade de adequação imediata e elaboração de rotina de inspeção de modo a atender aos requisitos sanitários vigentes. Ausência de profissional farmacêutico.
Durante a verificação, não foi identificada a presença de farmacêutico no local. Segundo relatos dos colaboradores, a instituição não dispõe de farmacêutico responsável técnico, devidamente designado, conforme determina a legislação sanitária profissional. Controle de medicamentos e sujeitos a controle especial. Foi relatada a inexistência dos registros formais relativos à escrituração e controle de medicamentos sujeitos a portarias SVS-MS 344 de 1998. Não foram apresentados livros de registro de medicamentos controlados, procedimentos operacionais padrão aplicáveis e sistema de rastreabilidade ou controle informativo. Funcionamento da farmácia. De acordo com informações obtidas, a farmácia permanece fechada aos finais de semana, o que pode comprometer a continuidade da dispensação de medicamentos essenciais e impactar diretamente o cuidado aos pacientes internados. Impactos observados. Relata-se que em determinadas situações pacientes podem ficar sem acesso aos medicamentos necessários, a ausência do farmacêutico, a falta de controle adequado de medicamentos sujeito a controle especial, ao fechamento da farmácia em períodos críticos. Fundamentação legal. Lei 13.021 de 2014. Artigo 3º. Define a farmácia como estabelecimento de saúde exigindo farmacêutico, RT. Atribui ao farmacêutico papel essencial na assistência ao paciente no uso seguro dos medicamentos. Resolução CFF 596 de 2014. Estabelece responsabilidade técnica do farmacêutico em todas as atividades relacionadas a medicamentos, incluindo controle, guarda e dispensação. Portaria SVS-MS 344 de 1998. Torna obrigatório a escrituração e controle rigoroso de medicamentos sujeito a controle especial. A RDC Anvisa 44 de 2009 e RDC 67 de 2007 regulam boas práticas farmacêuticas e exigem procedimentos documentados, controle de estoque e segurança no armazenamento. Recomendações técnicas. Nomeação imediata de farmacêutico RT. Indicar farmacêutico habilitado e registrar a responsabilidade técnica no console regional da farmácia. Implantação do controle de medicamentos controlados. Instituir livros de registro conforme a Portaria 344 de 1998. Criar POPs específicos para controle, armazenamento e dispensação. Realizar escrituração diária e reconciliação de estoque. Adequação do horário de funcionamento. Garantir serviço farmacêutico contínuo, incluindo finais de semana, principalmente para pacientes internados. Estruturação do serviço da farmácia. Elaborar fluxos claros para aquisição, armazenamento e dispensação e controle de medicamentos. Criar inventário periódico. Apresentar plano de prevenção de desabastecimento. Elaboração dos POPs obrigatórios. Recomenda-se que a farmácia possua POPs para dispensação, armazenamento, controle de estoque, controle de temperatura, controle de medicamentos de portaria 344, fracionamento, quando aplicável, e procedimentos de emergência. Visita técnica. Então, esse daqui foi a visita que a empresa fez, né, a senhora Bruna, que até o momento estava como diretora geral, na qual foram apontadas várias situações, dentre elas até medicamentos vencidos e a falta de controle da farmácia. Então, foram assuntos bastante discutidos aqui nessa comissão e também praticamente todas as oitivas foi apontado aqui essa falha, né, nos medicamentos da farmácia. Então, este foi o atendimento que houve a diretora responsável naquele momento. Visita técnica no município. Atendimento à senhora Natiele, a RT de enfermagem. Realizamos visita presencial à Fundação Hospitalar de Eldorado, direcionada à avaliação da estrutura física, organização interna e segurança assistencial. Constatou-se que há uma sala de parto instalada dentro do centro cirúrgico,
o que não atende às diretrizes estruturais previstas pela RDC número 50 de 2002, que determina a separação física e funcional entre centro obstétrico e centro cirúrgico, cada qual com fluxo, barreira e áreas específicas para suas atividades. A permanência da sala de parto em área cirúrgica representa risco sanitário, cruzamento de fluxo e não conformidade perante os critérios de boas práticas assistenciais. Orientamos a gestão e a equipe responsável sobre a necessidade de retirada imediata da sala de parto do centro cirúrgico, com realocação em ambiente apropriado, obedecendo aos parâmetros físicos e funcionais preconizados pela vigilância sanitária. Os riscos apontados incluem aumento de potencial de infecção, conflito de fluxos, comprometimento de barreiras técnicas e inadequação às diretrizes da rede cegonha e às normas de segurança do paciente. Na visita também foi constatada a ausência de hierarquia definida dentro do hospital, o que prejudica a linha de comando, a responsabilidade técnica e o cumprimento das normas assistenciais, a RDC número 63 de 2011. Em seus princípios de gestão, governança determina que a instituição de saúde deve possuir organograma definido como descrição clara de funções, autoridade e responsabilidade de cada setor. Orientamos a gestão institucional formalmente, a hierarquia e elaborar fluxos assistenciais e administrativos, garantindo conformidade com os padrões de qualidade e segurança vigente. Então, essa foi a visita à RT de enfermagem, na qual foi apontado principalmente problemas no centro cirúrgico e que a sala de parto, né, é no mesmo local. E aqui foi constatada essa irregularidade para que cada qual fique no seu devido local. Vereador Nene, o vereador Polaco acabou de me falar aqui que o pessoal está pedindo para dizer que são as siglas. É lógico que, como nós não somos da área, né, as siglas, a maioria a gente não sabe. O vereador Nene falou sobre a Natiele agora da farmácia, né? Perdão, da enfermagem. E quando o vereador Nene disse RT, significa responsável técnica. Então, a equipe, certo, da empresa esteve lá e conversou com a responsável técnica da enfermagem, com a Natiele. E aí houve essas observâncias que o vereador Nene acabou de trazer aqui. Por favor, vereador. Aspectos gerais da organização. Verificou-se falta de comunicação efetiva entre a direção e os colaboradores, o que ocasiona falhas na execução de rotinas, duplicidade de tarefas e ausência de integração entre setores. Essa desarticulação compromete o desempenho institucional e impede a adoção tempestiva de medidas corretivas. Observamos também irregularidade na governança, desvio de competência, onde foi identificado, com base em entrevista e observação, que o comando administrativo da Fundação Hospitalar está sendo exercida pelo diretor clínico, Dr. Edson Carlos Silva, em desacordo com o Estatuto da Fundação, que atribui tais competências ao Conselho Curador. Condições estruturais e de regime. Higiene. Durante a visita técnica, observou-se presença de sujidades em diversos setores da fundação, demonstrando deficiência nos processos de limpeza e higienização. Tal situação configura não conformidade com as exigências estabelecidas pela RDC número 50 de 2002 e RDC 63 de 2011 da Anvisa, que determinam padrões de infraestrutura e segurança sanitária. Ausência de comissões institucionais. Durante a visita técnica, verificou-se que a Fundação Hospitalar de Eldorado não possui as comissões obrigatórias previstas em normas sanitárias e da gestão hospitalar, tais como Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Núcleo de Segurança do Paciente, Comissão de Óbito, Comissão de Prontuário, Comissão Materno-Infantil e Rede Aline. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A inexistência
constitui não conformidade grave, contrariando a portaria MS número 2616 de 1998 e a RDC 50 de 2002 da Anvisa, que determinam sua obrigatoriedade em unidades de saúde. A ausência compromete prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Núcleo de segurança do paciente. A ausência do núcleo de segurança do paciente infringe o RDC 36 de 2013 da Anvisa, que obriga a implementação de ações e protocolos voltados à segurança do paciente. A inexistência desse núcleo impede o monitoramento de eventos adversos e o gerenciamento de riscos. Comissão de óbito. A inexistência da comissão de óbito impede o estudo sistemático de causas de mortalidade e a identificação de óbitos evitáveis, contrariando as diretrizes do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. Comissão de prontuário. Não foi identificada a comissão de prontuário responsável por assegurar a completude e conformidade ética e legal dos registros clínicos, conforme resolução 1638 de 2002 e resolução do COFEN 564 de 2017. Tal ausência compromete a rastreabilidade dos dados, a defesa institucional e as auditorias e processos. Comissão materno-infantil. A Fundação não dispõe de comissão materno-infantil, em desacordo com as orientações do Ministério da Saúde. Essa comissão é essencial para o monitoramento de indicadores de mortalidade materna e neonatal e para a qualificação dos serviços obstétricos e pediátricos. A Rede Aline. Foi verificada a ausência de integração à Rede Aline, estrutura de coordenação voltada à gestão de indicadores hospitalares. Tal ausência limita a troca de informações e o aprimoramento técnico da instituição. A falta das comissões e núcleos acima descritos caracteriza falha de governança institucional e de gestão de riscos, impactando diretamente na segurança do paciente, controle sanitário e qualidade assistencial. Responsabilidade técnica e documental. Constatou-se a ausência de certidões de responsabilidade técnica, que é as RTs, nas áreas de enfermagem, farmácia e nutrição, contrariando as exigências legais dos respectivos conselhos de classe. A ausência desses documentos inviabiliza a comprovação de supervisão técnica, configurando a irregularidade administrativa e possível infração ética. Então, dessa parte que eu li agora, das ausências e também dos aspectos gerais, é o que a gente sempre vinha falando, né? Que quem estava administrando realmente não era quem deveria, né? Então, a empresa constatou-se, né, o que a gente já vinha falando há tempos, e também constatou-se a falta do responsável geral ali da fundação, que não tinha muito conhecimento técnico, não conversava com a equipe, não trocava ideias com a equipe, gente fazendo o mesmo serviço, não estava tendo um organograma, né, correto para que a fundação trabalhasse de forma ordeira aí. Então, o que a gente vinha falando aqui, a empresa também constatou. Vou passar aqui para o vereador Polaco para fazer um pouco da leitura. Senhor presidente, demais público presente, vereador Nene, presidente, vereadora Caquinha, meu bom dia a todos e à população eldoradense. Atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e senhor Éder, contador. Análise das despesas da Fundação. Verificação das notas fiscais. Análise por amostragem das notas fiscais referente ao período de janeiro a agosto. Ausência de notas fiscais e demais comprovantes do movimento mensal entregue. Na análise dos extratos bancários apresentados, não foi realizado conciliação específicas entre débitos e créditos por conta contábil,
tendo sido avaliado apenas os documentos disponíveis no processo. Observou-se que as notas fiscais de serviços não estão acompanhadas dos relatórios de execução dos serviços. Esses documentos são necessários para demonstrar a realização das atividades contratadas. Da mesma forma, as notas fiscais de compra de materiais de consumo, ambas não apresentam atesto do responsável técnico pelo contrato. Atesto e comprovação de serviço prestado. Não foi localizado atesto das notas fiscais. Ausência de relatório que comprove as execuções dos serviços. Falta de documentação que comprove a entrega total dos produtos adquiridos. Comprovação dos pagamentos. Cópias de cheques sem assinaturas obrigatórias. Procedimentos de licitação, contratação. Ausência de processos licitatórios correspondentes às despesas analisadas. Falta de identificação de modalidade de licitação ou justificativa de dispensa. Inexistência de documentos de instrução do processo. Pesquisa de preços, parecer jurídico, autorização, etc. Conformidade contábil e administrativa. Despesa não acompanhada de documentos mínimos exigidos pela legislação. Incompatibilidade com normas de execução de despesas públicas. Riscos potenciais de apontamento em auditorias e órgãos de controle. Integração contábil. O setor contábil da Fundação não realiza suas atividades de forma integrada com a contabilidade pública municipal. Hoje é feita por escritório privado. Necessário garantir a conformidade dos registros contábeis, evitando divergências entre os sistemas. Assegurar a correta aplicação dos recursos, respeitando a classificação contábil, a destinação vinculada e as normas legais vigentes. Fortalecer a comunicação entre os setores, promovendo o alinhamento contínuo sobre procedimentos, ajustes necessários e fechamento contábil. Atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Foi realizada a análise do módulo de Jesus, gestor, apoio à gestão do município de Eldorado, Mato Grosso do Sul, com foco no monitoramento das obrigações, referentes ao relatório detalhado do quadrimestre anterior, exercício 2025. Pendências identificadas. Durante a avaliação do sistema, foram constatadas 2 pendências ativas, sendo: primeiro quadrimestre de 2025, não finalizado e não validado no sistema. Segundo quadrimestre de 2025, não finalizado e não validado no sistema. População, é importante também, né, vereador Polaco, a gente ter posse desse relatório, porque houve mudanças, certo? E, pelo menos da minha parte, eu não vou avisar, mas em algum momento eu, como presidente da Comissão de Saúde, eu vou lá no grupo dos vereadores e vou convidar vocês, inclusive a presidente, para a gente fazer uma visita lá. Não tão logo, vamos deixar aí uns 3, 4 meses, e aí vamos tópico por tópico disso daí, porque o relatório, ele é muito importante, ele é bem feito pela equipe, que ele também traz os embasamentos legais. Mas o relatório por si só, ele não é tão importante quanto os frutos produzidos por esse relatório, certo? Que lá na frente, quando da nossa visita lá, que esse relatório aí, que pelo menos 90% dele esteja em prática. E, em especial, que com as mudanças, a população comece a dizer para nós, vereadores, vereador Polaco, vereador Nene, olha, melhorou. Aí a gente vai ficar muito contente, não só com o relatório aqui, também com o nosso relatório. Por favor, vereador Polaco, muito obrigado. Ambas as pendências estavam classificadas como em elaboração, impossibilitando o envio final e a regularidade das responsabilidades municipais prevista na legislação vigente. Ações realizadas. Foram prestadas orientações técnicas e suporte direto à equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado para a conclusão dos RDQA, contemplando
revisão dos campos obrigatórios do módulo, adequação das informações de planejamento, execução e monitoramento, correção de inconsistências nas metas, indicadores e demonstrativos, orientações sobre anexação documental quando necessária, acompanhamento passo a passo do procedimento de finalização dentro do sistema. Conclusão. A análise evidenciou pendências importantes no cumprimento das obrigações quadrimestrais do RDQA. Contudo, com as orientações fornecidas, o município dispõe agora das condições técnicas e operacionais necessárias para concluir o processo e manter a conformidade do sistema. Após o suporte prestado, o município encontra-se apto a finalizar o preenchimento dos 2 relatórios pendentes, realizar a validação interna, proceder ao envio formais dos RDQA, primeiro e segundo quadrimestres de 2025, no DIGISUS. Atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Foi realizada a análise técnica do Plano Municipal de Saúde 2026-2029 do município de Eldorado, identificando pontos que necessitam ajustes para garantir alinhamento normativo, coerência metodológica e melhor aplicabilidade nos processos de gestão, monitoramento e avaliação. Neste processo, levantaremos, primeiro, principais ajustes necessários, onde observaremos o seguinte: análise situacional, ampliar a descrição do perfil demográfico, epidemiológico e socioeconômico com dados atualizados e séries históricas. Incluir análise crítica da capacidade instalada, considerando CNES, força de trabalho e oferta de serviços. Detalhar os principais problemas prioritários e sua relação com os indicadores e metas estaduais federais. Aprofundar a leitura das condições crônicas, saúde da mulher, saúde da criança e vigilância, incluindo tendência dos últimos anos. Diretrizes, objetivos e metas. Readequar as metas para torná-las mensuráveis, alcançáveis e compatíveis com a realidade municipal. Garantir alinhamento com PNS e pactuações dos indicadores da APS e vigilância em saúde. Plano Estadual de Saúde 2024-2027. Prioridades definidas na análise situacional. Ajustar indicadores que atualmente estão genéricos ou sem parâmetros base, incluindo valores de referência e metas para cada ano do quadriênio. Excluir as ações constantes no DOMI, tendo em vista ser um item da PAS. Monitoramento e avaliação. Estruturar matrizes de monitoramento com indicadores, periodicidade, responsáveis e meios de verificação. Definir o fluxo de monitoramento anual via RAG e quadrimestral via RDQA, garantindo rastreabilidade das metas. Alinhamento orçamentário. Reforçar correlação entre metas, ações e recursos, assegurando coerência com LOA, LDO, PPA, fontes 600, 604, 605 e 621 e demais especificações vigentes. Incluir detalhamento das despesas de custeio e investimento, especialmente para emendas parlamentares e financiamentos programáveis. Governança e participação social. Atualizar a descrição da estrutura da Conferência Municipal, CMS, e mecanismo de participação. Registrar o processo de elaboração do PMS com composição do grupo de trabalho, oficinas, consultas e validações. Conclusão. Os ajustes apontados são essenciais para fortalecer a consistência técnica do PMS 2026-2029 de Eldorado, assegurar conformidade normativa e permitir que o plano funcione como instrumento estratégico de gestão. Após a implementação das melhorias, o documento estará apto para envio ao Conselho Municipal de Saúde, validação e posterior publicização. Dia 10/11/2025. Visita técnica no escritório da assessoria em Campo Grande. Reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, senhora Lidiane, referentes ao levantamento executados no Hospital Municipal e na gestão da saúde durante a visita presencial realizada no município de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Assuntos tratados. Apresentação dos levantamentos realizados. Foram apresentados os principais achados identificados durante a visita técnica ao município,
incluindo situação organizacional e operacional da Fundação Hospitalar de Eldorado, fluxos assistenciais, escalas de plantão, classificação de risco e encaminhamentos, avaliação preliminar das condições estruturais, equipamentos e recursos humanos, identificação de gargalos no faturamento hospitalar, identificação de problemas localizados nos pagamentos realizados. A discussão com a secretária Lidiane contemplou análises iniciais das observações, tendo em vista que a equipe de assessores continua as análises e levantamentos necessários e aguardam demais documentos solicitados, quando da visita presencial da instituição hospitalar, para a elaboração de relatório que será entregue à gestão. Declaramos que foram realizados todos os atendimentos à distância conforme demanda solicitada via WhatsApp, e-mail e telefone. Eldorado, Mato Grosso do Sul, 17 de novembro de 2025. Por favor. Essa certidão de visita aqui da empresa, nós vamos, na verdade, nós vereadores, nós vamos até se apaixonar por ela, porque lá na frente nós vamos precisar muito dela, não aqui na comissão, mas para futuras fiscalizações. Presidente Caquinha, eu estive uma vez lá no gabinete falando com a prefeita da necessidade que havia de mandar mais dinheiro lá para a fundação, em razão de tudo aquilo que a gente via, das cobranças aqui, do próprio Dr. Edson vir aqui, aluguéis atrasados e outras coisas mais. E a prefeita disse, olha, tenente, enquanto eu não souber o que realmente tem lá dentro, eu não vou mandar mais dinheiro. E por este relatório aqui, o que me chamou muito a atenção foi coisas que já foram faladas aqui. Só que a minha preocupação é se isso continua acontecendo. Por exemplo, eu acredito, vereador Nene, vereador Polaco, que lá pelo dia 10, dia 15 de novembro, a gente já sabia que não estava sendo lançado ASAI e a gás por falta de todo mundo ter um comprometimento, cada um com a sua parte. Com a ausência do farmacêutico, praticamente a gente sabia também que não ia ter controle de medicamento, principalmente pela seguinte situação. Nos depoimentos, nas oitivas aqui, foi falado que alguém até parece falou que tinha não sei quantas chaves, que 14, 15 pessoas tinham acesso à farmácia sem ter um controle. Mas, quando aqui, vereador Polaco, me ajuda aqui, acho que é a folha 7 e 8, certo? É 7 e 8. Espera só um instantinho aqui. A ausência de notas fiscais e demais comprovantes do movimento mensal entregue. Então, assim, foi pago coisas que não tinha nota fiscal? Mas será que foi pago só coisas que não tinha notas fiscais aqui do Brasil? É difícil de entender. Ou será que, além dos pagamentos, né, vereador Nene, que foi falado aqui, de compras, vereador Polaco, no exterior, eu acredito que foi ali no Salto, também aqui no Brasil fizeram compras e nem a nota fiscal se pegou? Pelo menos quando o senhor vereador Polaco foi bem no começo da sua leitura, quando o senhor falou, eu falei, cara, eu até anotei aqui, página 7 ou 8, porque desculpa a sinceridade, eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar que, olha aqui, ausência de notas fiscais e demais comprovantes do movimento mensal entregue. Difícil. Vamos seguindo.
Presidente, para tristeza da gente, com data de 5 de dezembro de 2025, a Coordenadoria de Vigilância Sanitária, a Superintendência de Vigilância em Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde do Governo de Mato Grosso do Sul, fez um auto de infração, só um instantinho, presidente, é que esse aqui faz parte desse. Fez o auto de infração 14166/2025. E desse auto de infração que está aqui na minha mão aqui, de 143 coisas que a coordenadoria fiscalizou, 55 precisam de regularização. E verificando por alto aqui, junto com o vereador Nene, parece que só tem crítico aqui, né, vereador Nene? A maioria está como crítico aqui. E eu fui ver lá nas notas de rodapé, senhora presidente, que os críticos são muito complicados. Uns são insatisfatórios, outros são insatisfatórios com a autuação, certo? E esse principal aqui, esse insatisfatório com a autuação, é quando o estabelecimento apresenta não conformidades críticas que representam risco latente ou imediato à saúde. Então, de 143, vários aqui, eu não contei quantos estão críticos, né, vereador Nene? Tem críticos, não críticos, não sei se tem outra palavra aqui, só vi crítico e não crítico. Isso, tem recomendações, o vereador Nene está me alertando aqui, que são situações que são de riscos ao paciente e talvez até das pessoas que passam por lá. Esse relatório, vereador Nene e vereador Polaco, como eles chegou agora, certo? Vamos combinar a gente ler numa próxima reunião, numa próxima sessão, até para que a gente possa estudar melhor eles. Vamos seguindo aqui. Deixa eu só me organizar aqui. Só um instantinho. Vereador Nene, por favor, faça a leitura deste ofício. Esse ofício que o vereador Nene vai ler agora, presidente e população eldoradense, ele resulta em ação aqui da Comissão Especial de Inquérito, que detectou que, a partir de um determinado mês de 2025, os médicos Fernando Massal Camei e Vivian Rosa da Silva Camei começaram a receber em seus olerícios uma importância de R$15.000. E aí foi feito esses ofícios e logo em seguida nós também vamos fazer a leitura da resposta dos médicos. Por favor, vereador Nene. Ofício 053 de 2025, da Comissão Especial de Inquérito. Eldorado, 5 de dezembro de 2025. Prezada senhora, a cumprimentá-la cordialmente, venho por meio desta informar que a Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Eldorado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita a Vossa Senhoria, no prazo de 5 dias úteis, o encaminhamento do relatório de atendimentos referente aos serviços prestados à Fundação Hospitalar, que resultaram no pagamento do valor de R$15.000. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada consideração e preço. Atenciosamente, Adenir Emídio Pedro, presidente da comissão. A ilustríssima senhora doutora Vivian da Rosa Silva Camei, médica pediatra do IASE. Em razão desse ofício, eu vou passar aqui para o vereador Polaco, para que ele faça a leitura da resposta da doutora Vivian, quando questionada sobre o valor de R$15.000.
A Comissão de Inquérito Especial, Câmara de Vereadores de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Declaro que o valor referido de R$ 15.000 recebidos da Fundação Hospitalar de Eldorado se referem ao acordo firmado em 27 de junho de 2025, em conversa com Wellington Santucci, na posição de assessor da Secretaria de Saúde do município de Eldorado e com ciência da Secretaria de Saúde de Eldorado, no qual foi discutido que toda instituição de prestação de serviço obstétrico para o SUS, para o registro de produtividade e produção da AIHs, aviso de internação hospitalar, necessitam de supervisão técnica de médico capacitado e portador de registro de qualificação de especialidade, no CFM, Conselho Federal de Medicina. Essa função de supervisão técnica se faz necessária para a Fundação no sentido de fiscalizar os equipamentos, insumos e medicamentos mínimos necessários para o atendimento de crianças e adolescentes. Foi de comum acordo que este seria uma função de supervisão e não de assistência médica. A formalização deste acordo ficou ao encargo da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Sr. Wellington Santucci. Para fins de esclarecimento, cito o exemplo de: clínicas de hemodiálise devem ter cadastros de nefrologia. Clínicas de tratamento oncológico devem ter cadastros de oncologista. UTIs devem ter cadastro de intensivista e assim por diante. A Secretaria de Saúde de Eldorado está apta para a contratação de médicos pediatra para fins de assistência na beira do leito, se assim julgar necessário. Doutora Vivian da Rosa Silva Camei. Eldorado, 10 de dezembro de 2025. Vereador Polaco e vereador Nene, o ofício encaminhado para o doutor Fernando, ele é o mesmo conteúdo que o da doutora Vivian, e a resposta feita pelo doutor Fernando também ela é idêntica à da doutora Vivian, só mudou o nome aqui, e no caso CRM, certo? E se os senhores acharem necessário, eu gostaria de dispensar a leitura dos dois, porque é a mesma coisa. Coloca em votação, vereador Polaco. Favorável. Vereador Nene Anderson. De acordo. Presidente, só uma questão aqui. Por favor. Essa regularização que é por causa daquele outro relatório que nós lemos aqui? Não. Vereador, esse daqui é que, assim, são tantas situações, né, que a gente até foge algumas vezes da memória, e queria deixar bem claro aqui para a população que muitas vezes eu me valho do vereador Polaco, do vereador Nene. Cara, olha, tal coisa, é isso mesmo? Ele, olha, foi, e agora é a vez do vereador Polaco. Lá quando veio as folhas de pagamento, aí nós detectamos que tinha havido um aumento de R$ 15.000, tanto na folha de pagamento do Fernando, do médico Fernando, quanto da médica Vivian. E como nós não sabíamos o porquê daquilo, aí nós fizemos esse ofício e eles deram essa resposta, certo? Por favor. Sim, mas eu digo assim, no caso, essa contratação foi para sanar uma daquelas irregularidades que foi apontada nesse relatório que foi lido agora há pouco, acho que são 55 observações críticas, que está na mão da presidente ali agora? Vereador Nene, o senhor me ajuda aí, mas eu acredito que sobre o relatório novo... Esse não, chegou agora? Isso. Eu não tenho como dar a resposta para o senhor, presidente, porque eu olhei por alto nele aqui, na verdade eu não o li, certo? Ele chegou agora, uma pessoa da Secretaria de Saúde mandou para cá, eu não sei se é isso. Só que, assim, esse relatório ali, vereador Polaco, ele refere-se a uma auditoria vinda do governo do estado de Mato Grosso do Sul para analisar equipamentos, funcionamento dentro da fundação hospitalar. Mas, assim, não tenho agora como responder para o senhor precisamente se isso daqui resolve alguma parte daquilo ali ou compromete. Porque se eu não me falha a memória, no dia que da oitiva do senhor Wellington Santucci, que nós até perguntamos sobre esse salário, sobre esse valor sendo pago aos médicos,
Se eu não estou enganado, ele comentou que era para sanar alguma exigência ou algo que estava irregular até o momento. Por isso foi feita a contratação. Então, essa é a minha dúvida. Se essa contratação também está sendo mencionada nesse relatório. Porque se eu também não estou enganado, não veio para nós aqui, mais ou menos nessa data aqui, uma questão de reajuste de salário de servidores para que pudesse se manter salário de médico. Aí, como vocês sabem, não era constitucional, no momento não podia ser feito isso. Aí, de repente, me aparece essa contratação aqui. Tem alguma coisa a ver com esse relatório aí? Eu acredito que não, vereador, porque a data da inspeção foi no mês 10 de 2025. E eu acredito que eles já estavam contratados anterior a essa data. Então, respondendo a primeira pergunta, né, não é para sanar, eu acredito que não é para sanar nenhuma dessas recomendações aqui desse relatório da Vigilância Sanitária do Estado. E lembrando também que em um determinado momento, eu acredito que foi a senhora Bruna, ela disse aqui nas oitivas que eles não prestavam serviços, né, na fundação. Eu acredito que foi ela, em uma das oitivas, que ela disse, não, eles não prestavam serviço, né, à fundação. Vereador Polaco, vamos bem por parte aqui, certo? E se o senhor não concordar com a minha resposta, o senhor pode me questionar novamente, é que à medida que as coisas vão se afunilando, as coisas vão ocorrendo. Primeiro, foi comentado aqui nos corredores dessa casa, lá na sala da presidência, que se houvesse o corte de salário dos médicos, se o município diminuísse o salário dos médicos para cumprir a Constituição Federal, onde que ninguém pode ganhar no município mais que a prefeita, que os médicos parariam. Eu acho que esse foi um questionamento seu. E quando eu sou sincero em dizer para o senhor, quando eu vi esses 15 mil, uma antena ligou na outra, e só que a gente não tinha como provar, certo? Eu preciso até depois dar uma lida no relatório e ver de novo o vídeo da Bruna, que ele é bem extenso, acredito que é umas 3 horas mais ou menos, mas eu compactuo da informação do vereador Nene. Perguntado, questionado por um de nós três, se não me falha a memória, a Bruna disse que os médicos Vivian e Fernando não prestava nenhum serviço lá dentro da fundação em relação a esses 15 mil reais. Como disse aqui nos ofícios, certo? Houve uma reunião entre os senhores Wellington, que é assessor, certo? Não sei se ele é assessor ou se ele é empresa. Ele, a senhora Lidiane, certo? A Vivian e o Fernando, e ficou decidido esses 15 mil reais, que seria, no caso, para uma supervisão técnica, certo? Tendo como função fiscalizar os equipamentos, insumos e medicamentos mínimos necessários para os atendimentos de crianças e adolescentes. E foi de comum acordo que este seria uma função de supervisão e não de assistência. Estou dizendo que está escrito aqui. Me chamou a atenção, certo? E foi importante o senhor ter questionado. Eu peço aqui, vereadores, vereador Nene, vereador Polaco, peço a aprovação dos senhores para que
esta comissão especial de inquérito encaminha um ofício ao senhor Wellington Santucci, pedindo o documento que formalizou esse acordo, certo? Isso deve ter sido um contrato, acredito eu, não sei qual foi o instrumento, e, em especial, se esse acordo aqui ele foi verbal ou se ele foi de documento, até porque dentro dos órgãos públicos não existe acordo verbal, e também que se mande a publicação, o extrato da publicação desse documento, certo? Coloco em votação este ofício, mas agradeço mesmo, assim, já estava até passando batido aqui, vereador Polaco e vereador Nene, pela minha pessoa. Coloco em votação, então, o ofício para o senhor Wellington Santos, para que ele nos encaminhe a cópia do acordo e ou documento instrumental ou semelhante relativo a esses 15 mil reais da fundação com os médicos Vivian e com o Fernando. Em votação, vereador Nene Anderson. De acordo. Vereador Polaco. De acordo. Inclusive, assim, foge um pouco. Foge um pouco, né? Porque aqui é uma ação dentro da fundação. E quem está contratando a ação dentro da fundação é o assessor e a secretária. Vou colocar mais uma coisa em votação aqui e vou explicar para os senhores o porquê que eu vou pedir esse ofício. Eu acredito que nós já temos na casa, eu ia pedir para a gente votar um ofício para o conselho da fundação lá, é o conselho curador, né? O conselho curador, se foi encaminhado algum documento, mas, se não me falha a memória, tem uma ata do dia 6 de junho de 2025 que fala por alto alguma coisa sobre isso. Eita. Esse aqui deu conversa. Esse foi o problema. Eu passo as mãos aqui do vereador Nene, para que ele faça a leitura da resposta de um ofício, vereador Nene, que nós encaminhamos para a dona Bruna Muniz Ramos, diretora-geral da Fundação Hospitalar, pedindo sobre a realidade do pagamento de raio-x realizados pela Fundação de Eldorado para pacientes do município de Iguatemi. Aí veio o ofício, e aqui eu não posso precisar quantas páginas tem aqui, mas acredito que nós devemos ter aqui pelo menos umas 50 páginas. A senhora Bruna, ela mandou aqui o ofício respondendo e ainda mandou os comprovantes. Vamos ao ofício? Por favor, vereador Nene. Ofício 123 de 2025 da Fundação Hospitalar de Eldorado, 5 de dezembro de 2025. A Câmara Municipal de Eldorado, aos cuidados da Comissão Especial de Investigação. Assunto: encaminhamento de documentação solicitada. Prezados senhores,
Em relação ao ofício 044 de 2025, informo que seguem em anexos as tabelas contendo todos os pedidos de exames de raio-x realizados pela Fundação Hospitalar de Eldorado para os pacientes do município de Iguatemi. Vereador Nene, só um instantinho, só para a gente não fugir do assunto, para a gente não trocar o assunto, ainda sobre o assunto dos pagamentos dos médicos, certo? Eu vou pedir aqui para o vereador Polaco, para ele fazer a leitura, só aguarda um pouquinho, vereador. Alguém falou, não me lembro quem foi a pessoa, presidente, que falou que aqueles 15 mil era para isso, para aquilo, e citou a pessoa da Bruna. E aí a Bruna veio, inclusive, aqui tem um pendrive, né, vereador Polaco? Um pendrive, onde que ela manda áudios, vou falar, não é provando, discordando daquilo que foi falado aqui. Por favor, vereador Polaco, a leitura do ofício. Só para ficar registrado, o pendrive está em anexo, junto à resposta aqui. Câmara Municipal de Eldorado, CI. Prezados senhores, encaminhamos em anexo as gravações de áudio referentes às ligações realizadas do presidente do Conselho Curador, senhor Gessé, e o consultor da saúde, senhor Wellington, com a diretoria, nas quais constam esclarecimentos acerca dos pagamentos aos médicos Fernando e Vívia. Esclarecemos que ambos os profissionais se encontram devidamente cadastrados no CNES da unidade há muitos anos. Destacamos que a doutora Vivian está registrada como trabalho voluntário, função que sempre desempenhou dentro da instituição. Cumpre informar que todas as orientações referentes a esses pagamentos me foram repassadas de forma exclusivamente informal, sem apresentação de qualquer documento oficial. Foi-me informado que tais valores seriam destinados à complementação salarial, uma vez que houve a redução salarial de servidores pela Prefeitura de Eldorado. Caso exista algum documento que indique tratar-se de outro tipo de serviço, este não foi encaminhado à minha pessoa em momento algum. Colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Bruna Muniz Ramos. Vereador Polaco, vereador Nene, ainda está, como vocês podem ver, ainda está lacrado aqui, certo? Eu pediria para vocês para me lembrarem para a próxima segunda-feira, quando a gente for falar com os advogados, para que a gente ouça o que tem aqui dentro e que nós façamos a juntada dos documentos em relação a este assunto, porque eu vejo com muita preocupação o desenrolar desse assunto. Mas acredito que essas informações aqui que a Bruna passou para nós aqui, que a Bruna está dizendo aqui, ela vem de encontro, vereador Polaco, com aquilo que foi falado e que foi comentado aqui dentro dessa Casa de Leis. Apesar da população achar que nós só trabalhamos na hora da sessão, né, presidente? Aqui é tempo inteiro. Tempo inteiro. E isso foi falado muito, né? Foi falado muito aqui dentro da Câmara. Mas acredito que para que aquilo que foi comentado aqui na Câmara não seja verdade,
e que essa informação aqui não seja verdade, o que vai provar o que realmente é esses 15 mil é esse documento sem publicação no governo não tem valor, vereador Placo. Não tem valor. E chegando aqui, o acordo, o contrato, eu não sei qual foi o documento feito lá atrás, para aqueles 15 mil reais, nós da comissão, juntamente com os advogados, vamos dar conhecimento aos colegas vereadores também, certo? A gente vai fazer o relatório para encaminhamento ao Ministério Público. Por favor, vereadora presidente, fique à vontade. Senhora primeiro. Presidente, tenente, só para ficar claro, esse documento, esse pendrive chegou que dia? Ele chegou aqui na Câmara dia 10 de dezembro. Tá, então, ao que tudo indica, tem gravações de conversas, de ligações ou de WhatsApp, vocês? Olha, eu acredito que, acho que foi comigo que ela comentou que ela iria encaminhar um ofício para cá, dizendo que tinha uns áudios e que esses áudios não era referente à supervisão técnica, conforme colocado aqui, e sim para pagamento de diferença salarial, certo? Ela comentou comigo, falou que ia mandar o ofício, eu falei, olha, a senhora mandou o ofício e a gente vai analisar, ela fez, e o pendrive está aqui lacradinho aqui. Seria isso, presidente. Ah, tá. Era só para deixar claro, né, que então veio, a comissão ainda não... Não, nós não abrimos. Não abrimos, era só para a gente ter um... A gente ter um conhecimento, a população também, né, que tem esses documentos aqui na casa e logo vamos estar passando o que tem dentro desse pendrive aí para a população ter ciência também. Acho que você fez uma gestão defendendo a família e no final eu acho que ela vai prejudicar muito a família com esse áudio. Eu acho que se ela pensou que ia prejudicar só o município, ou só o secretário, só o prefeito, eu acho que ela vai meter a mão no bolso desses médicos aí para devolver todos esses salários, caso não haja uma publicação aí desta contratação. Vereador Polaco. Como nós sempre temos ouvido aqui, presidente, que a fundação ela é independente, que ela é administrada pelo conselho, pelo conselho curador, e eu vejo que nesse relatório aí não é mencionado, em momento algum, a participação do conselho curador. Visto que, se a fundação ela é independente, ela tem a sua própria gestão, o conselho curador não deveria ter participado disso aí? Essa iniciativa dessa regularização, se for o caso, não deveria partir do conselho curador? Tem uma ata, está aqui nesses não sei quantos mil páginas de documento, falando coisas semelhantes. Só que a ata é uma reunião de pessoas onde que se decide o que vai fazer, certo? Conforme dito aqui pelo doutor Fernando e pela doutora Vívia, o documento ficou de responsabilidade do senhor Wellington Santos. Vamos aguardar o documento, pelo menos eu penso assim, chegando o documento aí a gente... Porque é bom deixar assim bem esclarecido que o nosso papel aqui é levantar questões, não julgamentos. Então vai surgindo dúvidas, nós vamos nos questionando entre nós mesmos para que possa, no final de tudo, nós temos um relatório completo. E como comentou ali o vereador Nene em relação aos pagamentos, de talvez ter que pôr a mão no bolso, a questão não é só quem recebeu. Eu vejo a questão é quem pagou. Será que está tudo certo? Então, cada um vai ter a sua responsabilidade, não só de quem recebeu, mas também de quem pagou. Eu citei o nome da secretária e prefeita, né, que também pode ter problemas. Posso voltar a ler o ofício?
Tá. Sim. Vou começar aqui novamente o ofício, que é sobre os raios-x. Encaminhamento de documentação solicitada. Em atenção ao ofício 044 da Comissão de Investigação Especial de Inquérito, informo que seguem em anexos as tabelas contendo todos os pedidos de exames de raio-x realizados pela Fundação Hospitalar de Eldorado para os pacientes do município de Iguatemi, referente aos meses de março e abril de 2025, conforme solicitado. Encaminho também em anexo as notas fiscais correspondentes, contendo todos os valores cobrados pelos exames de raio-x realizados pela Fundação, abrangendo os atendimentos destinados à própria Fundação Hospitalar de Eldorado, ao município de Eldorado e ao município de Iguatemi. Ressalta-se que para o município de Iguatemi foi utilizado apenas o valor efetivamente somado nas tabelas anexas, totalizando 12.026, referente aos exames realizados nos meses mencionados. Esclarecemos ainda que a diferença do valor total recebido, descontando o montante de 12.026, utilizado para o atendimento do município de Iguatemi, permaneceu na Fundação Hospitalar de Eldorado para custear futuros pagamentos necessários conforme demanda de exames e demais serviços. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Bruna Muniz Ramos, diretora-geral. Então, foi uma das questões apontadas pelo secretário Jansen, lá de Iguatemi, né, que em sua fala, a Bruna falou que tinham sido gastos, né, esses 57 mil reais, mas na verdade foram gastos 12.026 com o município de Iguatemi, na qual eles prestaram esclarecimentos que devolveu em medicamentos. Vereador Polaco e vereador Nene. Sobre a leitura desse ofício aí. Tayana, só um minutinho. Vereador Polaco e vereador Nene. Sobre a leitura desse ofício que o senhor acabou de fazer aqui. Só um minutinho. Eu vou esperar o senhor ler esse outro ofício aqui. Esse ofício veio da dona Bruna Muniz Ramos, que era a diretora-geral da Fundação Hospitalar, sobre a questão do atendimento aos munícipes de Iguatemi, pagos com recursos da Fundação Hospitalar. Foi enviado também um ofício para a secretária de saúde do nosso município, a Lidiane. Vamos à leitura do ofício, por favor. A Câmara Municipal de Eldorado. A Câmara Municipal de ofício 0158 de 2025, 9 de dezembro de 2025. A Câmara Municipal de Vereadores de Eldorado. Assunto: resposta ao ofício 046 de 2025. Encaminhamento de documentos comprobatórios referente à realização de exames de raio-x. Prezados senhores, em atenção ao ofício 046 de 2025, por meio do qual esta Câmara Municipal solicita o envio de documentos comprobatórios acerca da realização de exames de raio-x, decorrentes do convênio de permuta firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado e a Secretaria Municipal de Saúde de Iguatemi, vimos prestar os seguintes esclarecimentos. Informamos que todos os exames de raio-x realizados para os usuários do município de Iguatemi, no período compreendido pelo referido convênio, encontra-se regularmente registrado nos sistemas próprios da Secretaria Municipal de Saúde, com identificação do paciente, data de realização, tipo de exame e unidade responsável pela execução. Atendendo à solicitação legislativa, encaminhamos em anexo a seguinte documentação: relação nominal dos pacientes atendidos, contendo datas, procedimentos e unidades executante, relação dos materiais fornecidos pela Fundação Municipal de Iguatemi referente à permuta realizada com o município de Eldorado. Informamos ainda que a Secretaria Municipal de Saúde permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares, bem como para a apresentação dos documentos originais, caso seja necessário.
Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a legalidade e a adequada prestação das informações públicas, garantindo o pleno exercício das funções fiscalizatórias dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lidiane Priori, Secretária Municipal de Saúde. Decreto 002 de 2025. Aí aqui consta, em anexo, o nome dos pacientes que foram atendidos. Só um minuto. E também consta, vou ler o ofício seguinte, que o que fala aqui no ofício inicial, que eles fizeram uma permuta, né, com que o município de Iguatemi aí mandou medicamentos nesse custo de R$ 12.000 que houve na fundação. Secretaria Municipal de Saúde, Lidiane Priori, Eldorado MS. Solicitação de materiais e insumos. Prezada senhora, em atenção à solicitação realizada em 8 de maio de 2025, referente aos itens mencionados na tabela anexo, encaminhada por essa secretaria, informamos que todas as demandas foram devidamente atendidas e os materiais entregues em 10 de maio de 2025. Eu não li o cabeçalho ali. O ofício é o 213, da Secretaria Municipal de Saúde de 2025, da cidade de Iguatemi. Foi encaminhado em 10 de maio de 2025. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reforçamos nosso compromisso de cooperação entre as secretarias municipais de saúde. As solicitações foram uma fita, item 1, fita seladora, 10 unidades. Vamos pular essa parte aí, se o senhor concordar, vereador? Sim. Que é bem longo os produtos Isso. aí. Então, é isso. Aí aqui consta no ofício que veio de Iguatemi os medicamentos que eles fizeram a permuta através dos exames de raio-x. Só por curiosidade, o que está escrito bem no finalzinho lá, vereador? Experiência que faz a diferença. É o timbre do logo da Prefeitura de Iguatemi. Vereador, Parecia que estava lápis, né? parecia que estava lápis. Ele é escuro. Vereador, só volta lá naquele outro ofício antes. Tem a palavra convênio aí? Aqui, Sim. ó. Na outra, passa para Decorrente de convênio de permuta firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado e a Secretaria de Iguatemi. vereadores Nene Anderson, vereador Polaco. Eu tenho a dificuldade de chamar de Cleverson, certo? Então, Polaco. Eu gostaria de colocar aqui em votação o ofício para a Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado e a Secretaria Municipal de Iguatemi, pedindo cópia desse convênio e cópia da publicação desse convênio, certo? Eu acredito que é muito importante a gente saber o que tem de convênio, o que é celebrado. De repente tem a questão das ambulâncias, de repente tem nesse convênio, até por ter partícipe a Secretaria de Saúde de nosso município, de repente tem coisas lá que nós, como os vereadores, principalmente eu e o vereador Nene, que somos da Comissão de Saúde, né, vereador? Temos que fiscalizar e não estamos sabendo. Por isso eu coloco em votação um ofício pedindo a cópia com publicação desse convênio. Em votação, vereador Polaco. Estou de acordo. Vereador Nene. De acordo. Ok. Deixa eu só ir me organizando aqui, porque haja papel.
Esse aqui vai dar problema muito gigante, infelizmente. População, teve um momento que foi falado aqui sobre agressão física. Se eu não me engano, foi o servidor Vinícius que comentou sobre agressão física, vereador Ney. E nós pedimos as gravações, certo, das câmeras lá da fundação. Foi nos encaminhado, e quando nós fomos assistir, nós notamos que faltava parte das gravações. Tipo, estava lá em 10 minutos e 20, quando pensava que não, já estava lá, estava lá na hora 10 horas e 20, quando pensava que não, mudava lá para 11 alguma coisa, modo de falar. E aí nós fizemos novamente outro ofício para lá pedindo, olha, está faltando partes aqui. E foi nos passado essa resposta. Por favor, vereador Nene. Ofício da Fundação Hospitalar de Eldorado, 8 de dezembro de 2025. A Câmara Municipal de Eldorado, aos cuidados da Comissão Especial de Investigação. Resposta ao ofício 051 de 2025. Prezados senhores, em atenção ao ofício 051, datado em 3 de dezembro de 2025, vimos por meio deste prestar os devidos esclarecimentos quanto aos questionamentos referentes às gravações das câmaras de segurança do hospital. Informamos que, devido ao tempo transcorrido desde a data dos fatos solicitados, as câmaras do sistema de monitoramento já não possuem mais arquivos referentes ao dia 5/9 de 2025, uma vez que o equipamento realiza exclusão automática das filmagens após determinado período, conforme sua capacidade de armazenamento. Ressaltamos que os vídeos encaminhados anteriormente foram disponibilizados porque foram gravados na semana posterior ao acontecimento, período ainda vigente dentro da memória do sistema, possibilitando a extração dos arquivos à época. Colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Bruna Muniz Ramos, diretora administrativa. Tem o ofício, esse ofício que nós encaminhamos aí, a cópia dele? Não, aqui comigo, nesse momento não tem, porque ele foi bem antes, tá? Porque eu gostaria só de ler o ofício, para ver o que realmente a gente encaminhou, se a gente perguntava neste ofício também o porquê do corte. Na realidade, eles fizeram um corte em alguns segundos, em 3 minutos, eu não me recordo, mas fizeram um corte de alguns minutos, e a gente até encaminhou a delegacia de polícia, né? Já vamos a ele. Então, quando nós pedimos, falamos que estava cortado, certo? Nos veio o ofício dizendo que, devido ao tempo transcorrido desde a data dos fatos solicitados, as câmeras do sistema de monitoramento já não possuem mais arquivos referente ao dia 5/9 de 2025, uma vez que o equipamento realiza a exclusão automática das filmagens após determinado período. Não ficamos contentes. Encaminhamos, porque aqui foi falado que foi registrado um boletim de ocorrência, e nós encaminhamos o ofício para o delegado de polícia de nosso município, o senhor Dr. Robilson Júnior Albertoni. Aqui o vereador Nene vai fazer primeiro a leitura do ofício que nós encaminhamos para o delegado, e depois ele vai fazer vai fazer a leitura também da resposta do delegado. Ofício 056 de 2025, da Comissão Especial de Inquérito, 16 Eldorado, 16 de dezembro de 2025. Excelentíssimo delegado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência que sejam disponibilizadas a esta Comissão Especial de Inquérito
da Câmara Municipal de Eldorado, cópias das gravações das câmaras de segurança que abrangem a área interna da Fundação Hospitalar, especificamente o corredor e a farmácia, câmeras 1 e 2, referente ao dia 5 de setembro de 2025. As referidas gravações estão relacionadas ao boletim de ocorrência registrado pelo senhor Vinícius Henrique Scott Gomes, no qual consta acusação de agressão supostamente praticada pelo senhor Edson Carlos Silva. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada consideração e apreço. Atenciosamente, Adenir Emílio Pedro, presidente da comissão. Encaminhado ao excelentíssimo senhor Robilson Júnior Albertoni, delegado de Polícia Civil. Aí o ofício, a resposta do ofício, veio o ofício 131 DP Eldorado, de 2025. Eldorado, 19 de dezembro de 2025. O assunto responde ofício 056 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Eldorado, cumprimento cordialmente em resposta ao ofício acima declinado, o qual solicita as gravações relacionadas ao boletim de ocorrência 460/2025 da ADP de Eldorado, no qual figuram como partes envolvidas os senhores Edson Carlos Silva e Vinícius Henrique Scott Gomes. Encaminho CD, DVD contendo as mídias solicitadas. Atenciosamente, Robilson Júnior Albertoni Fernandes, delegado de polícia. Aí aqui consta-se lacrado ainda o DVD com as gravações. Vereador Polaco, vereador Nene, gostaria de comentar alguma coisa? Sem comentários. Igual eu comentei, certo? E aí o vídeo, presidente, que a delegacia nos mandou, ele também ele tem o corte, porque provavelmente quando foi encaminhado para a delegacia estava igual de vídeo, quem procurou quem foi na sala de quem agrediu quem primeiro, num linguajar lá da escola, a gente perguntaria aqui quem deu o primeiro soco, né? Lá na escola, quem deu o primeiro soco, certo? E esse momento nós não temos, não aparece, certo? Então, essa parte aqui da comissão especial de inquérito, ela fica prejudicada. Ela fica prejudicada. Inclusive, o delegado, na resposta do nosso ofício, ele deixa bem claro que as partes envolvidas são os senhores Edson Carlos Silva e Vinícius Scott Gomes. O Vinícius alegou que foi agredido. Não podemos ainda falar nada sobre o doutor Edson, porque ele ainda não foi ouvido aqui na comissão especial de inquérito. Esse próximo ofício aqui nós ficamos sabendo, vereador Nene, dessa visita lá da vereador Polaco, da vigilância sanitária lá, e nós pedimos para eles cópia de uns documentos que eles tinham encaminhado para a promotoria, cópia do parcelamento da dívida do INSS e ao relatório da vigilância sanitária. E eles responderam aqui que eles não tinham recebido, certo? Nós já temos ele aqui, chegou hoje para a gente, que é aquele que nós vamos depois analisar. Mas eu passo para o senhor, vereador Polaco, para fazer a leitura desse ofício. A Câmara Municipal de Eldorado. Aos cuidados da Comissão Especial de Investigação. Assunto: resposta ao ofício número 043 de 2025. Prezados senhores, em atenção ao ofício de número 043 de 2025, CI,
de 3 de dezembro de 2025, informamos que o ofício encaminhado à Promotoria de Justiça referente às compras realizadas pela Fundação Hospitalar encontra-se anexo a este expediente. A cópia do parcelamento da dívida do INSS pela Fundação Hospitalar também segue anexa, conforme solicitado. Quanto à cópia do relatório da Vigilância Sanitária referente à inspeção realizada no centro cirúrgico, informamos que a Fundação ainda não recebeu o referido documento do órgão competente. Assim que for encaminhado oficialmente, será imediatamente remetido a esta comissão para conhecimento e análise. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e colaboração para o pleno andamento dos trabalhos da CI. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada consideração. Atenciosamente, Bruna Muniz Ramos. Obrigado, vereador Polaco. Depois nós vamos dar uma olhada boa nessa cópia da dívida do INSS, certo? Sobre a questão do MP aqui e também sobre a questão da vigilância sanitária lá. No município, nós temos o Núcleo Municipal de Auditoria. E o Núcleo Municipal de Auditoria, ele cumpre auditar, fiscalizar, orientar. E, assim, ao longo do processo, né, vereador Nene, o núcleo ele tem demonstrado que ele tem prestado um serviço, certo, de muita qualidade, mas, infelizmente, lá na ponta, certo, os pedidos, as orientações nem sempre são atendidos ou são cumpridos. E aqui veio o ofício. Primeiro, vamos ler aqui, vereador Nene, o ofício 7, número 7 de 2026, do Núcleo de Auditoria. Eles fizeram um ofício, eles nos mandaram um ofício onde que eles notificaram a Bruna, certo? A Bruna, não, perdão. Eles fizeram um relatório e mandaram cópia do ofício que foi encaminhado para ela, para que se tomasse algumas providências. São vários os ofícios aqui. Vereador Polaco, praticamente são as mesmas coisas, certo? Um reiterando o outro. Esse aqui é o 9. Vamos ler esse ofício número 9 aqui. Pode ser, vereador Polaco? Pode ser, vereador Nene? Ofício 009, de 2026. O ofício do Núcleo Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria de Eldorado. A senhora Bruna Muniz Ramos, diretora-geral da Fundação Hospitalar de Eldorado. Foi com cópia à Secretaria de Saúde e à Câmara Municipal de Vereadores, ao Conselho Curador e à Prefeitura Municipal. Eldorado, 9 de fevereiro de 2026. Reiteração do ofício 073 de 2025 e ofício 003 de 2026. O Núcleo Municipal de Auditoria de Eldorado, no exercício de suas atividades de controle interno e qualidade da gestão da rede pública em saúde, conferida pela Lei Municipal 1187 de 2018 e pela Lei Federal 8080 de 1990 e 8.142 de 1990 e 8689 de 93, executadas no âmbito municipal. Considerando que, devido ao fato que, ao analisar os prontuários, identificamos alguns exames laboratoriais estavam identificados como particulares ou FUNPAR, no ofício número 54, protocolado via e-mail, no dia 17 de novembro, às 9h41, recebido pela diretora-geral, pelo fato de já ter identificado, encaminhamos uma recomendação. Considerando que no ofício 059 de 2025, que foi protocolado com a diretora financeira no dia 1/12 de 2025, às 8h34, solicitando esclarecimentos sobre o caso, em cópia anexa, e recebemos uma resposta via ofício
0125 de 2025, no dia 9/12, às 7h52, recebido por um componente deste núcleo, segue cópia em anexo, esclarecendo que a Fundação Hospitalar de Eldorado, por inadimplência, não tinha mais contrato com o laboratório e que não cobrava pelos exames, apenas solicitava e o paciente realizava onde quisesse. Entretanto, encaminhamos um ofício 066 de 2025, protocolado com a diretora financeira, dia 10/12 de 2025, solicitando que mais documentações comprovando a resposta, além de esclarecimentos quando exames da imagem, porém, não obtivemos resposta. Em seguida, reiteramos a solicitação através do ofício 073 de 2025, protocolado no dia 19/12, às 9h22, pela diretora-geral, onde mais uma vez não obtivemos resposta. Seguimos encaminhando ciência do ocorrido ao presidente do Conselho Curador no ofício 074 de 2025 e para a Secretaria de Saúde no ofício 075 de 2025. Contudo, não obtivemos respostas e reiteramos no ofício 003 de 2026, protocolado no dia 27 de janeiro de 2026. Diante disso, reiteramos a solicitação e informamos que cópia deste ofício será encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, ao presidente do Conselho Curador, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores e à Prefeitura Municipal para ciência sobre o ocorrido. Solicitamos respostas imediatas no prazo máximo de 72 horas após o recebimento deste, a fim de evitar novos prejuízos administrativos e garantir a regularidade dos relatórios e prazos legais. Certo de contarmos com vossa costumeira atenção com o exposto, colocamos à disposição no que fizer necessário. Atenciosamente, Elaine Isabela e Jaqueline da Silva Caiado. A Elaine, enfermeira auditora, e a Jaqueline, a médica auditora em serviço de saúde. Nesse ofício aqui, o Núcleo Municipal de Auditoria, ele reitera ofícios, pede de novo, pede novamente, mas ele vai dando conhecimento para as pessoas que as coisas não estavam andando andando corretamente, certo? Diante disso, reiteramos a solicitação, informamos que cópia deste ofício será encaminhada à secretária de Saúde, ao presidente do Conselho Curador, à presidente da Câmara Municipal de Vereadores e à prefeita municipal para ciência sobre o ocorrido. Se tivesse tudo certinho lá, certo, só iria dizer que estava tudo certo, não precisava dar ciência para ninguém, mas por favor, vereador Nene, nós temos aqui o ofício 132 da Bruna para a gente, certo? Ela passando cópia dos cadernos de saída de medicação, referente ao período em que o farmacêutico não se encontrava presente. Por favor, a leitura, vereador Nene. Ofício da Fundação Hospitalar de Eldorado, 132 de 2025. 10 de dezembro. Posto o ofício. Com cópias dos cadernos de saída de medicamentos referente aos períodos em que o farmacêutico não se encontrava presente, bem como os demais registros utilizados no controle de medicamentos da farmácia da Fundação Hospitalar. Permanecemos à disposição, atenciosamente, Bruna Muniz Ramos, diretora administrativa. Aí segue em anexo aqui as cópias. Vereador Nene, vereador Polaco, a nossa comissão especial de inquérito, ela começou no dia
13 de novembro de 2025, e em razão do recesso legislativo, ela parou de contar esses prazos no dia 16 de dezembro e voltou no dia da nossa sessão. Mas tomamos o cuidado, nós três aqui, de já pedir a prorrogação dela, e aí na segunda-feira já vamos conversar lá com o advogado para a gente poder saber certinho qual é o prazo que nós temos, até quando que vai valer essa resolução aqui, que prorroga o prazo aqui da Comissão Especial de Inquérito. Resolução Legislativa 004 de 2025. Dispõe sobre a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito e da outras providências correlatas. O presidente da Câmara Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica prorrogado o prazo de funcionamento estabelecido no artigo 3 da Resolução Legislativa 003 de 2025 por mais 60 dias, conforme dispõe o inciso 8 do artigo 64 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados os dispositivos em contrário. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2025. Daiane Gomes Lacerda, vereadora presidente. Os documentos que nós tínhamos, certo, para leitura, seriam esses aqui no dia de hoje. É lógico que tem muito mais documentos ali para a gente analisar, para a gente fazer uma leitura. Na próxima semana, nós retomamos com as oitivas. Vai ser divulgado na internet o horário e as pessoas que virão aqui para as oitivas da Comissão Especial de Inquérito. Queria dizer a vocês que, terminando as oitivas, nós vamos fazer uma reunião da comissão e provavelmente vamos convidar todos os outros vereadores para os próximos passos. Conversamos, presidente, no dia em que nós fomos lá no Ministério Público conversar com o promotor, nós conversamos, depois, sem o promotor, ali quando nós saímos, sobre a possibilidade, né, vereador Polaco e vereador Nene, de o relatório final a gente apresentar em audiência pública, certo? Com transmissão, vereador Polaco, vereador Nene faz as leituras e nós vamos ponderando como fizemos no dia de hoje. Foi muito importante, presidente, a contratação da empresa, dos advogados, para nos ajudar. Eles chegaram no momento onde que praticamente eles nos mostraram detalhes, assim como o relatório aqui da auditoria, eles nos mostraram detalhes, inclusive com embasamento em legislação, a posteriori que a gente vai poder colocar no relatório final. Mas, vereadora presidente, vereador Nene, vereador Polaco, estamos encerrando esta sessão aqui da comissão e eu deixo o microfone aberto para vocês três. Alguém gostaria de comentar, por favor, vereadora presidente? Obrigada, vereador. Só deixando, né, mais uma vez, essa Casa de Leis à disposição da comissão. Né, o que vocês precisar, pode estar pedindo aí à presidência, que nós vamos estar dando todo o suporte necessário para que essa CI seja, né, feita, o relatório final. Essa ideia aí de ser transmitido o relatório final é uma audiência pública, acho bacana e interessante para a população também ter ciência e ver que essa comissão, né, é séria e vai até o final, né, e o que precisar da gente aí, nós estamos à disposição. Obrigada, vereadores, por essa parceria e um bom dia aí a toda a população de Eldorado.
Vereador Nene, vereador Polaco. Agradeço aqui aos servidores da Câmara. Hoje a Vera não está num treinamento, Zé Oswaldo. Agradecer aqui também a Tayana, que nos assessorou, né, Tayana? Já deixou os documentos ali, cheguei aqui, já estava numas borrachinhas, eu já baguncei tudo de novo aqui, viu, Tayana? Mas é importante falar, não só nós que aparecemos aqui, que questionamos, que discutimos, de vez em quando batemos boca entre nós, né, vereador? Né, vereador Polaco? Às vezes não chegamos a um bom termo entre nós mesmos, mas por trás de tudo isso aqui tem uma equipe que trabalha aí muito. Os meninos aqui da Câmara, todos eles, sem exceção, a Maine, o Zé, o Oswaldo, Osmir, Claudinei, Cris, Vera, Tayane, o Clóvis, o Rodrigo, o pessoal, hoje o seu não veio, né? Tá de fora, o William, a Dani, então, assim, é um trabalho muito gigante, certo? E já começaram a surtir os efeitos, certo? Já começaram a surtir os efeitos. Mas a nós compete fazer um relatório, apresentar para a sociedade e encaminhar para o Ministério Público, certo? E encaminhar para o Ministério Público. É o Ministério Público que vai montar ações, que vai denunciar ou não, que vai pedir novos documentos, se assim ele achar necessário. E estivemos nós três lá no Ministério Público para falar para o promotor, certo? Que a comissão especial de inquérito está em andamento, que por força de lei nós não podíamos continuar com as oitivas, e ele deixou bem claro: eu aguardo o relatório, eu aguardo os documentos, e quando terminar, chegar o relatório aqui, aí daí para frente é comigo. Até lá não vou opinar, a não ser que vocês mandem documentos para cá. Essa foi a posição lá no Ministério Público. Os advogados que foram contratados, imensidão de documentos. Acho que é interessante uma hora até a gente sentar ali, o presidente, vereadora Caquinha, vereador Polaco, vereador Nene. Eu já perdi as horas que nós temos de gravação, certo? Mas acredito que nós já passamos de umas 20 horas de gravação, de oitivas aqui na sessão. Agradecer à população. É lógico que tem uns que querem resultados imediatos. Tem uns que nos ajuda bastante, principalmente partes envolvidas. Nós estamos aqui e tem muita gente que está lá assistindo e que faz parte do processo. Então, muitas vezes nós estamos aqui na sessão e o celular vem mensagem para mim, vem mensagem para o Polaco, vem mensagem para o vereador Nene, vem mensagem para a vereadora Caquinha, para a presidente Caquinha, vem mensagem para os outros vereadores que manda para nós também, certo? Olha, isso não é verdade. Isso acontece. Isso acontece. Mas o mais importante de tudo é que a fundação, a cada dia que passe, seja melhor para todos nós eudoradenses. Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, vereador Polaco, obrigado, vereador Nene, obrigado, presidente Caquinha. Que tenhamos uma abençoada quinta-feira. Segunda-feira, às 8 da manhã, tem a sessão da Câmara. Aí na sessão da Câmara aí a gente já vai divulgar quem vai vir na oitiva e o horário. Muito obrigado, que Deus abençoe.